E vem conferir uma crítica da terceira e última temporada de Round 6. E chegou na Netflix com 6 episódios a terceira e última temporada de Round 6. Bom, Round 6, quando lançou, você vê visivelmente que a projeção deles era fazer uma série que ia ter um público, mas nem eles imaginaram que iria fazer tanto sucesso como ele fez. Round 6 foi a série mais popular da Netflix no ano que ela foi lançada e uma das mais assistidas da história da Netflix. Então, como todo estúdio, a Netflix achou que seria uma boa ideia tentar tirar o máximo de dinheiro envolvendo essa série. Tanto que antes de anunciarem a segunda temporada, eles anunciaram uma série que era um reality show, que também fez sucesso. Anunciado a segunda temporada, a ideia, o esquema que eles queriam fazer para a continuação seria diferente. Já que a série já é um sucesso, eles resolveram fazer 2 temporadas. Tanto que a segunda e a terceira temporada foram gravadas ao mesmo tempo e foram divididas em 2 partes. Todas as críticas das temporadas tem aqui, da primeira, da segunda e agora da terceira. Só o reality que eu resolvi não assistir. E eu achei que essa terceira temporada, ela vinha com uma expectativa muito alta pelo público que é muito fã de Round 6. Eu acho uma boa série e só isso. Mas para quem é muito fã, com certeza ia ter uma expectativa muito alta. Afinal, ele é o fechamento de uma das séries mais assistidas do streaming mais popular do mundo, que é a Netflix. E para mim, ele foi um final decepcionante. Mas não quer dizer que a temporada em si é ruim. A temporada para mim foi boa. Eu consegui me entreter e me divertir com a forma como eles fizeram a última temporada. Mas eu acho o final decepcionante e eu acho que o entorno dos jogos eu acho que é um grande potencial desperdiçado. Então a gente pode dividir essa terceira temporada em 3 partes. A parte que fala sobre os jogos em si, a parte que fala em volta dos jogos, que é os bastidores, a investigação, e falar um pouco sobre o final, porque são 3 perspectivas diferentes. Começando sobre o jogo, e foi isso que vendeu a série, afinal, muita gente foi atrás para querer saber como eram os jogos, foi isso que vendeu na parte do marketing, todas as temporadas. Aqui, eles entregam um conteúdo muito bom, porque os jogos são o que conseguiu me prender nesses 6 episódios. Foram eles que foram mais emocionantes, envolventes, criativos e muito bem escritos. Eu tenho que tirar o chapéu para a pessoa que escreveu a série e tem a criatividade de colocar esses jogos na frente da tela. Porque são jogos infantis que eles pegam e transformam nesses jogos mortais, de certa forma. E é muito interessante como eles conseguem, mesmo depois de 3 temporadas e muitos jogos desenvolvidos em tela, ainda ter a criatividade para poder criar mais jogos. Pensando na estrutura dos jogos, todos me agradaram. Todos foram interessantes, envolventes e conseguiram me deixar preso para saber quem iria sair vivo ou não de lá. Realmente isso funciona muito bem. Outra coisa que funciona muito bem envolvendo os jogos é a forma como eles conseguem fazer com que você torça para um personagem ou odeie outro personagem dentro do próprio jogo. Isso é muito importante, porque é o que eu sempre falo na crítica de todo filme que eu faço aqui, série também. O principal de um projeto, de uma audiovisual como um todo, é você, principalmente, se importar com os personagens. Não importa nada você ter um filme, uma série com o visual mais lindo do mundo e você ter personagens sem carisma, sem sal, sem personalidade, que você simplesmente não vai se importar. Com o tempo, o visual vai ficando algo à parte e você vai perceber que você não se importa com a série. Round 6 consegue acertar muito bem nisso, porque eles conseguem trabalhar muito bem os personagens a ponto de você, como público, criar ódio ou amor por algum deles. Então os jogos que já são visualmente muito inventivos, visualmente muito criativos, ficam mais empolgantes ainda sabendo como você se importa com aqueles personagens lá. E com isso, vem o destaque muito importante para a segunda temporada. Essa terceira temporada, ela aumenta a qualidade da segunda. E por que isso acontece? Porque a segunda, ela parece um pouco mais parada em alguns pontos. Mas você percebe a importância dela na terceira. Quando você percebe que eles usaram a segunda para apresentar e desenvolver os personagens, para finalmente ter a conclusão deles aqui.
Isso é interessante porque, diferente da primeira temporada que você pouco conhece sobre eles, é meio que eles são jogados dentro do jogo, você tem que se acostumar com eles, aqui você já tem 2 temporadas já conhecendo, já desenvolvendo, já criando um amor ou ódio por eles. E isso acaba sendo interessante, porque você acaba tendo mais ligação com eles e faz com que os jogos funcionem melhor. Uma coisa que eu gosto bastante de Round 6 dentro do jogo ainda, envolvendo os personagens do jogo, é que você sabe que todo mundo ali fez algo errado para estar ali. Mas o principal de Round 6 nesse ponto é desenvolver os personagens a ponto de você olhar para eles e pensar, eles estão errados, eles não são pessoas boas, mas todo mundo ali tem um lado bom e tem um lado ruim. Todo mundo ali tem uma parte que você consegue ver que ele é humano e uma parte que ele é uma pessoa mais mal. Mas quando você pensa como um todo, esse desenvolvimento, essa criação que o roteiro vai fazendo ao longo das temporadas, vão fazendo com que você se importe com eles. Então, a parte do jogo é o que carrega e o que salva a terceira temporada pra mim. Se fosse só mais uma temporada de Round 6, eu acho que seria uma temporada muito boa. Quando você pensa que é uma temporada que ela vai fechar todo um arco, aí é que começa a viver os problemas da série. Porque, como eu falei, toda a parte do jogo é interessante. Saindo dele, eu acho que vira um problema. Porque essa série não é focada simplesmente no jogo. Ela é focada também na parte que envolve os mascarados e a parte que envolve toda uma investigação dos bastidores deles e a investigação da polícia. E aí é que está o calcanhar de Aquiles dessa série. Nenhum desses 2 pontos foram bem resolvidos como deveriam ser feitos. Eles até apresentam de uma forma interessante, mas o desenvolvimento é completamente oco. A parte da investigação do detetive não funciona pra mim. A forma como eles poderiam desenvolver muito mais a parte pessoal do investigador, envolvendo com o principal líder dos jogos, poderia criar uma nova camada para o líder dos jogos. Isso não acontece. É uma investigação que incomoda pela parte que os investigadores não são tão inteligentes como a série vende, até porque quando aparece são partes que você vê que estão lá mais para cumprir tabela do que o roteiro tinha para fazer com eles. Parece que eles tinham tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que os investigadores foram cada vez jogando mais de lado. E até a investigação que envolve eles não é tão interessante assim, e a virada que envolve também não é nada surpreendente. Então aqui para mim é um grande desperdício e a pior parte da série, porque é a parte onde você vê que eles pouco tiveram criatividade para desenvolver aquela parte do roteiro. E mais do que isso, é a parte da série onde fica visível, onde eles poderiam ter pensado mais, desenvolvido mais, que não ia só acrescentar a investigação, mas ia acrescentar a todos os bastidores que tem em volta, principalmente ao líder dos jogos. Isso seria fundamental. E aí, então, isso já acaba sendo uma decepção. E isso ocupa muito tempo da temporada. Quando aparecia, gerava meu desinteresse, porque eu via que não ia pra lugar nenhum. E o mesmo vale para os bastidores dos jogos. Aí vira outros problemas. Primeiro, porque você conseguiria ver mais dos homens mascarados, quem são eles, da onde eles vêm e o que eles fazem. Praticamente, esse é um ponto importante ali. A série também não consegue desenvolver. A série também não consegue trabalhar. Ela fica numa narrativa um pouco repetitiva, com um mistério que não é tão empolgante nem tão envolvente como poderia ser. Então, essa parte que envolve em volta dos jogos e que aparece bastante na temporada, tem bastante importância e relevância, pra mim também acaba sendo uma decepção. E por isso que eu repito, o que salva a terceira temporada, o que faz ela ser boa e gerar entretenimento, são os jogos. O em volta é uma decepção, em questão de narrativa, desenvolvimento e como poderiam trabalhar essas ideias. Então, além dessa parte do roteiro, de desenvolver mais, apresentar mais o fora do jogo não funcionar tão bem, você tem mais um problema, o potencial desperdiçado das discussões. Eu acho que um dos pontos principais que fez com que as pessoas quisessem discutir mais Round 6 é uma narrativa que existe em outros lugares e que é famoso, que seria: o que você faria numa situação extrema? O que você faria se estivesse numa situação de vida ou morte? Você seria a pessoa tão bonzinha que você fala que você é, ou você seria a verdadeira natureza humana que é sobreviver a todo custo? Essa é a principal discussão da primeira temporada. A outra discussão que apresenta também em Round 6 é como o dinheiro cega as pessoas. Como você faria tudo por dinheiro até ser a melhor pessoa do mundo. Essa discussão na terceira temporada, ela poderia ser levada para um outro patamar.
porque você tem muito mais personagem vivo até o final, você tem muitas pessoas diferentes naquele convívio, e isso pra mim também não faz com que o discurso seja evoluído ao longo da temporada. Você vê que ele bate uma repetição de alguns discursos, que poucos são desenvolvidos a partir daqui. Você vê que existem muitos pontos que poderiam ser melhor trabalhados como um todo na parte desse discurso, e isso aparece nos VIPs que aparecem nessa temporada. Existem personagens VIPs que têm dinheiro para poder estar lá dentro. Esses personagens que aparecem pela primeira vez aqui, eles poderiam discutir muito sobre a futilidade do dinheiro, a futilidade das pessoas e a relação que são criadas entre eles, e como o dinheiro mais criam pessoas falsas do que pessoas que se importam uma com a outra. Isso não acontece. É um grande potencial desperdiçado aqui. Essas pessoas VIPs que aparecem, que praticamente fazem algumas argumentos, algumas falas, simplesmente que não levam a nada, que não acrescentam nada, e que são só espectadores que são a gente assistindo o jogo, acaba sendo uma decepção também, porque acaba não desenvolvendo essa narrativa que poderia ser boa. Quando você pensa nisso, o principal ponto de Round 6, que é ir além do jogo, de discutir pessoas e quem elas são de verdade, pra mim é uma outra decepção que também não é ruim, mas eu acho que acaba sendo uma repetição de algo que eles já fizeram melhor em outras temporadas. E por isso que eu repito o que eu falei no começo do vídeo, por isso que o jogo salva essa temporada. Porque o Em Volta, mesmo que não seja completamente ruim, é decepcionante, e pior do que ser decepcionante, ele é um grande potencial desperdiçado. E a gente chega no final da série, pode ficar tranquilo, eu não vou falar o que acontece no final, não vou dar spoiler sobre o final, mas eu vou mencionar rapidamente o que eu achei do final dessa temporada. Bom, ela é um final de temporada, mas ao mesmo tempo, como eles venderam, é o final da série. Até agora não tem nada confirmado se vai ter continuações, spin-offs, mas eles também não tem um final completamente fechado aqui. Quando você pensa como um todo, o final, ele poderia trabalhar tão bem em vários assuntos. Quando eu coloquei a crítica do que eu esperava do futuro de Round 6, alguns dos caminhos que eu falei, você vê que eles flertaram em fazer aqui, mas nunca foram realmente para aqueles lugares. Tentaram ir para um lugar mais tranquilo, mas até bonito para um final, até transformando o principal personagem, Ji-Woo, como um herói, que eu acho completamente errado como fizeram isso. O arco de redenção dele, que para mim não era tão necessário. O problema é, quando você pensa em Round 6, eu acho que existiam discussões que o final poderia abrir e discutir, que seria o ciclo do ódio, que seria muito interessante, como aquilo sempre vai ficar voltando, por mais que você tente sair daquilo. Você também poderia discutir como você, na verdade, sempre vai se tornar o principal vilão. Tudo isso poderia ser interessante, mas não. Foram para um final mais leve, de certa forma. O final de Round 6 é um final até agridoce, se parar pra pensar pro caminho que eles foram. E isso é decepcionante porque, pra mim, Round 6 não poderia ter ido pra esse lado. Round 6, ele pode ter um final chocante, que iria abalar e, ao mesmo tempo, trazer discussões interessantes sobre como a nossa vida segue esse ciclo do ódio, segue como a gente não consegue desviar do nosso destino. Tem tantas coisas interessantes, e o final agridoce não é ruim como um todo, porque não é um final ruim de Round 6, mas ao mesmo tempo não é aquele final de impacto que a série como um todo prometeu desde a sua primeira temporada. Round 6 ainda consegue entregar visualmente, tem uma boa direção, tem uma ótima trilha sonora que consegue conduzir bem a história e conduzir bem os jogos, mas ainda tem pontos que me incomodam, como, por exemplo, eu não gosto de falar muito de CGI, porque é série de TV, então tem menos orçamento, mas o bebê dessa série me incomodou muito, porque o CGI que fizeram nele, ele não conseguia deixar ele fofo e carinhoso. Não, mesmo que ele seja um bebê, mesmo que você torça por um bebê que aparece ao longo da temporada, ele, toda vez que aparecia em tela, ele me tirava da série, ele me tirava porque era muito bizarro visualmente como fizeram ele. Pra mim não ficou natural, não ficou orgânico e gera uma certa estranheza quando ele aparece, até quebrando algumas cenas dramáticas, porque eu tava concentrado no que estavam falando, na fala, mas o rosto, como ele se mexia, me incomodava. No fim, Round 6, ele é a terceira temporada, ela gera entretenimento, eu não acho uma temporada ruim, eu acho ela acima da média, mas é inegável. Com tudo que a série fez da primeira à terceira temporada, ela poderia ser muito melhor do que foi. Concluindo, eu não achei a terceira temporada de Round 6, a última temporada, ruim. Eu achei ela uma temporada até boa, decente. O problema é, ela poderia e deveria ser muito melhor por tudo que eles venderam desde a primeira temporada. Pelos jogos, vale muito a pena ser assistido. Pelos personagens que envolvem nos jogos e por algumas viradas, você ainda vai gerar um bom entretenimento que vai te divertir. Mas quando você pensa em volta, que envolta a investigação, que envolta os homens mascarados, ele acaba sendo decepcionante. As discussões pouco evoluem como poderia ser e tem muito potencial desperdiçado aqui. Sem contar que o final agridoce, apesar de não ser ruim, ele acaba sendo um final que ele é bem decepcionante.
decepcionante. E por isso que eu fecho a terceira e última temporada de Round 6 com uma nota 6,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da última temporada de Round 6? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.